para uma live extra. Essa agora fui eu que escolhi. Fui eu que escolhi especialmente porque eu vejo muita gente se queixando das coisas que ouve por aí. Então essa live é para ajudar a gente a mudar um pouquinho a forma da gente pensar com relação às groselhas que a gente escuta depois do diagnóstico, né, quando acontece o diagnóstico. Então, o nome desta live, né, a dica é a dica 12, e ela se chama Agradeça os parentes e os amigos bem-intencionados. Por que eu acho ela interessante? Porque não tem uma pessoa que não tenha passado por isso, e não tenha uma pessoa que convive com diabetes que não passe por isso algumas vezes, várias vezes ao longo da vida. Então a gente fica muito pé da vida no começo, depois a gente fica super bem intencionado e agradecido, depois a gente fica com o saco muito cheio. Mas o ponto é que a gente tem que entender a boa intenção da pessoa, agradecer e tocar a vida, sabe? Então não tem ninguém nesta face da Terra que após o diagnóstico de diabetes não tenha escutado uma groselha de algum parente, de algum amigo. Não tem, gente, não tem. Então, antes de eu entrar nessa groselhada que a gente ouve ao longo da vida com diabetes, eu queria relembrar uma coisa. Normalmente, aquele diagnóstico de diabetes tipo 1, ele vem de ninguém. Ninguém na família tinha, ninguém na família sabia. Você, mãe de uma criança com diabetes, não conhecia nada sobre o diabetes tipo 1 antes dele cair aí na sua vida. Eu sou uma delas, também não sabia nada, tanto que os meus pensamentos a respeito de como seria a minha vida com uma filha com diabetes foram os piores possíveis, porque eu não sabia nada. Então, mesmo quando logo que o diagnóstico chegou, eu pensei muita groselha, eu pensei muita baboseira. E eu acho que eu nunca falei essas baboseiras para ninguém, porque eu não tinha conhecido ninguém até então que tinha diabetes também. Então, a semana do diagnóstico, quando você começa a comunicar os parentes e os familiares e os amigos, os mais próximos, de que o seu filho tem diabetes ou que você tem diabetes, começa um turbilhão de perguntas e de comentários, e de repente todo mundo sabe tudo sobre diabetes, e de repente todo mundo tem uma dica. Todo mundo tem uma saída para o seu problema atual, que é você ou seu filho diagnosticado com diabetes tipo 1. Então a gente começa a escutar as coisas mais mirabolantes e miraculosas da face da Terra, como eu conheço um remédio e eu tenho certeza que se você der para o seu filho, ele vai ser curado. Eu conheço um centro espírita que vai fazer uma cirurgia espiritual, porque você sabe que isso aí é espiritual, né? Você sabe que, assim, é espiritual, tem cura, então você vai nesse centro espírita, vai fazer a cirurgia espiritual e vai ser curado. Isto é emocional. Eu escutei. Volta com o seu marido, que esse diabetes da sua filha é emocional. Volta com o seu marido, restabelece o seu casamento, que ela vai ser curada. Olha, tem um chá, a planta se chama pata de vaca. Você vai fazer esse chá de pata de vaca e a sua filha vai ser curada. Existe uma outra planta chamada insulina. Faça este chá e a sua filha será curada. Olha, você viu esta reportagem? Rindo de desespero. Você viu essa reportagem? Descobriram a cura para o diabetes tipo 1 na China. Eu tenho certeza absoluta que todas as pessoas que têm tipo 1 receberam de algum amigo ou algum parente muito bem intencionado alguma matéria sobre diabetes.
Ontem, muita gente deve ter recebido a matéria do UOL dizendo que dieta low carb causa diabetes. As pessoas, eu sei que assim, a gente passa por vários sentimentos quando a gente escuta essas coisas. Vários. A gente quer socar a pessoa. A gente quer morrer. A gente quer xingar. Sabe? A gente... Enfim. Mas, pensando no nosso bem-estar, na nossa saúde mental, na saúde mental dos nossos filhos e tudo mais, a gente precisa lembrar que nós também não sabíamos o que era diabetes. Nós também só sabíamos coisas horrorosas sobre diabetes tipo 2, sobre as complicações. Existe uma coisa do ser humano que é a coisa do reconhecimento, do fazer uma conexão. Então, quando você conta que o seu filho tem diabetes, você sempre ouve a história de alguém que também tem. Então, a pessoa vai falar, meu tio, meu avô, nananana, e vai contar. Eu escolhi não acreditar que a intenção dessas pessoas ao falar essas coisas seja negativa. Eu escolhi não pensar desta forma. Sabe por quê? Muda nada. Muda nada e deixa a vida muito mais pesada. Certo? Muda nada. Então, eu escolhi entender que essas pessoas estão com a melhor das intenções do mundo, tentando, ao falar as coisas, por mais sem noção que seja, criar uma conexão comigo e com a minha nova realidade. Seja me mandando matérias sobre diabetes, sobre a cura do diabetes, sobre o chá que cura diabetes, sobre o quiabo, sobre cirurgia espiritual. Eu escolhi achar que a intenção dessas pessoas é a melhor possível. Que a intenção dessas pessoas é me ajudar. Eu escolhi isso. Claro, fiquei puta da vida, xinguei, eu era grossa, a pessoa vinha me falar um negócio, ai, nossa, burra, não sabe o que tá falando. Só que com o tempo e com o conhecimento que eu fui adquirindo, eu consegui abraçar a ignorância das pessoas e aproveitar cada segundo para educar. Entende? E mesmo que a pessoa insistisse num comentário negativo, um comentário talvez maldoso, eu deixava entrar por aqui, sair por aqui e lamentava. Eu lamentava a incapacidade daquela pessoa de querer aprender um pouquinho mais sobre algo que ela não sabe. Então, a minha sugestão aqui para vocês eu sei que é difícil, especialmente no começo, que a gente está tentando lidar com as nossas próprias emoções. Quando a gente ouve coisas, respira fundo, tenta entender que, ou minta para você mesmo, sei lá, o que você quiser, que a pessoa, ela tem uma boa intenção por trás. Por mais que a gente saiba que o inferno tá cheio de boa intenção, de gente com boa intenção, vamos tentar deixar as coisas menos pesadas. Ontem veio uma mãe também, mas olha, tem anos o filho dela tem diabetes. E numa situação de momento, na verdade, ela me procurou perguntando, ela me perguntou assim, ô Nicole, diabetes é doença ou não? E antes de eu falar alguma groselha, eu perguntei pra ela, né? Eu falei, mas me explica melhor de onde você tirou essa, de onde veio. Me contextualiza para eu entender por que você, que tem um filho com diabetes, está me perguntando se o diabetes é uma doença ou não. E aí ela começou a me contar que numa discussão em família, numa conversa em família, o cunhado meio que... É que assim, a gente escutou só um lado da conversa. Ela meio que jogou na cara dela que diabetes não era doença, que ela mimava muito o filho dela, que ela prendia muito o filho dela, que o diabetes não era doença e que ele tinha que estudar, trabalhar, viver a vida dele, porque o diabetes não era doença. E ela veio me perguntar se o diabetes era doença ou não. Então, eu expliquei para ela que o que eu entendi que ele quis dizer é a mesma coisa que a gente ouve muito com relação à gravidez, né?
Gravidez não é doença. É que gravidez não é doença mesmo. O diabetes já, né? Mas o que eu entendi que ele quis dizer foi isso, que, poxa, apesar do diabetes, ele podia ter usado essa expressão, né? Trocar diabetes não é doença por apesar do diabetes. A vida tem que seguir, o estudo tem que acontecer, o trabalho tem que acontecer, você tem que incentivar o seu filho a sair para o mundo, ser independente, conquistar tudo que ele quer. Então, veja, a intenção deste cunhado, eu entendo que a intenção dele tenha sido boa, apesar da forma ter sido a pior possível, né? Ou da construção da frase, da escolha das palavras ter sido a pior possível. Eu posso escolher ficar com muito ódio do meu cunhado. Ou eu posso escolher ouvir o que ele falou e pensar, será que ele tem razão? Será que eu tô deixando meu filho muito na bolha? Ou será que ele não tem razão porque ele não convive? Então eu vou pensar a respeito do que me foi dito, tirando todas as emoções daquela situação, ouvir, né, o conteúdo e avaliar. Não, acho que isso daí não tem nada a ver, tira da vida. Ou, putz, talvez ele tenha razão. Falou da pior forma, mas talvez ele tenha razão. Talvez eu esteja deixando meu filho na bolha. Então, essa dica é: agradeça os parentes e os amigos bem intencionados, porque vai ser melhor para sua cabeça, vai ser melhor para você. Agradece toda notícia que vier sobre diabetes, toda cura milagrosa, toda. Agradeça. Pensa, lembra assim. Esta pessoa viu isto sobre diabetes, lembrou de mim, mandou para mim, na melhor das intenções, achando que pode me ajudar. Muitas vezes ela não leu a notícia, ou ela leu a notícia, mas ela não entendeu a notícia, porque ela não tem conhecimento suficiente para analisar e entender aquela notícia como ela deveria. Mas ela pensou em você, lembrou de você e do seu filho, mandou essa notícia para você, achou que essa notícia faria diferença na sua vida. Eu escolhi, como eu já falei aqui, eu escolhi ver tudo isso como boa intenção. De verdade. De verdade. Muito obrigada, vou ver. Muito obrigada. Eu já vi. Nossa, você viu que legal? Eu vi. Caramba, muito interessante. Se você achar que vale o seu tempo, se aquela pessoa é uma pessoa importante para você, você dá a sua opinião. Você explica o que você acha sobre aquela matéria, você explica o que você sabe, o que você entende sobre o chá, você explica o que você sabe, o que você entende sobre as receitas low carb, zero carb, troca de farinha. Eu não sei. Você vai agradecer, entendendo a intenção positiva que aquela pessoa certamente teve. Entende, gente? Entenderam, né? E aí você vai decidir se vale a pena orientar, ensinar, educar. Porque às vezes não vale a pena, né? Às vezes você sente na conversa com a pessoa que não adianta você falar. Você vai agradecer, é verdade. Nossa, é verdade. Tá certo. Nem todo mundo. As pessoas não são obrigadas a saber a quantidade de coisas que você sabe. As pessoas não são obrigadas a entender tudo que envolve o diabetes tipo 1. O diabetes tipo 1 está na tua família, na tua cara, na tua casa. Ninguém mais tem obrigação nenhuma de saber sobre tudo isso. Além de você, do seu marido ali, da sua família. Não tem. As pessoas na escola não têm obrigação de saber, ninguém tem. Poderiam saber? Poderiam. Ajudaria muito se soubesse? Muito. Mas obrigação? Não tem. Não tem. Vocês têm noção da quantidade de doenças que existe no mundo, nas crianças? Imagina se todos os professores tivessem que saber e conhecer tudo sobre todas as doenças que as suas crianças são capazes de ter ou têm a possibilidade de ter. Não existe isso, gente. Se nem um médico, se nem um endocrinologista sabe tudo, imagina um professor. Não tem. O diabetes é responsabilidade sua se é você que tem, ou sua se é o seu filho que tem e do seu filho. Vocês são os maiores detentores do conhecimento, mas ninguém tem obrigação de saber o que você sabe. Ninguém. Não esperem nada de ninguém.
Não espere que o mundo se organize e se reorganize para que o teu filho seja bem aceito e tenha todas as vantagens e privilégios que você acha que ele deveria ter porque ele tem diabetes tipo 1. Enquanto a gente ficar esperando que o mundo mude para o bem-estar do meu filho, você vai brigar com o mundo até o último dia da sua vida. Enquanto você brigar com o mundo para que o mundo mude e aceite a condição do seu filho, você vai brigar com o mundo até a sua morte. Não é o mundo que tem obrigação de mudar, é você e o seu filho que tem obrigação de se adaptar. O diabetes é nosso. Então eu vou organizar minha vida e a vida da minha filha para que ela conviva na realidade do mundo sem que ela espere que as pessoas mudem para agradá-la, para entendê-la, para acolhê-la. O mundo, os concursos, as provas. Gente, não. Não. Então, aceite as boas intenções. Aceite que o mundo não vai mudar. Não vai mudar. Não vai. E quanto mais cedo você entender que o mundo não vai mudar para se adaptar às suas condições e é você que tem que se adaptar ao mundo real lá fora, aí é só sucesso, gente. É só sucesso, só sucesso. Vai por mim. Esperar o mundo mudar é ficar batendo com a cabeça na parede. Sejam gratos, agradeça a boa intenção das pessoas e siga a sua vida da forma mais leve. O diabetes já é pesado demais para você ter que ficar se preocupando com as groselhas, bem ou mal intencionadas. Deixa falar. Certo? Um beijo grande. 2 em 1 hoje, hein? Se eu me animar, eu faço mais uma. Não vou fazer mais uma, não. Tenho muita coisa para fazer. Beijos!